Então vamos começar, dia 5, Alexandre. Vamos lá então, Cristo. Uhum. Bem, bom dia a todos que eu ainda não cumprimentei. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, esteja com todos nós. O Cristo pediu para mim fazer esse quinto dia aqui. E o nosso tema de hoje é a verdade viva. Vamos começar lá, diz assim então. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Bem, pessoal, está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. O que nós podemos ver com isto? Nós podemos ver que é muito sério, principalmente para nós que julgamos ter a verdade, que sabemos que a verdade está sobre nós, adventistas do sétimo dia, que já fomos vistos como o povo da Bíblia, porque realmente os nossos antecessores estudavam a Bíblia. Hoje, pouco se lê da Bíblia, né? Ou hoje pouco se vê da Bíblia. Nós podemos ver isso até mesmo nas pregações. Se a Bíblia é aberta uma ou duas vezes somente no púlpito, é o máximo. E isso é muito preocupante, porque como nós vamos ter conhecimento de uma coisa que nós não estudamos? E esta passagem bíblica aqui é muito séria. Diz que se nós tirarmos alguma coisa ou acrescentarmos alguma coisa, isso será cobrado severamente de nós. Então, por isso que nós devemos estar atentos ao que lemos, ao que falamos, principalmente nós que muitas vezes estamos à frente, como a Ana está na missão agora de falar lá para uma pessoa que está passando por um período muito difícil da vida, né? A mulher lá que acabou tirando a vida do esposo lá. Então, a Ana tem que ter os pés firmes na rocha sobre o que ela está falando, para que não seja acrescentado nada nem tirado nada, porque isso pode ser cobrado dela mais tarde. Desculpe eu usar o teu exemplo, Ana, mas é o que vem à mente agora. Mas nós temos vários outros, né? Principalmente eu, que dou estudo bíblico, o Cris, nós temos que saber muito bem o que nós estamos falando, o que nós estamos lendo, né? Seguindo adiante. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levanta a sua voz fortemente. Levanta e não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Quando formos testificarmos de Deus, nós temos que ter, como eu falei, temos que ter o pé na rocha, sabendo o que estamos falando, de quem nós estamos falando. Principalmente nós que já passamos por várias experiências com Deus. É muito mais fácil de você falar do amor de Deus quando você já passou por algum flagelo e Deus te tirou, do que aqueles adventistas de banco, né? Não criticando, Deus sabe como trabalha com cada um, mas nós que vivemos passando por tropeços, caindo, levantando e vendo a mão de Deus na nossa vida, é muito mais fácil de nós testemunharmos, né? Porque realmente nós vemos às vezes o emaranhado de gato em qual nós se metemos, mas nós também vemos a mão de Deus sendo estendida para nós. E isso serve de força para nós falarmos desse Deus que tem nos tirado, que tem nos salvado e tem nos socorrido na hora em que mais precisamos. Adiante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam o seu louvor. Desculpa, vou ler de novo aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam o seu louvor, permanecem para sempre. Então, muitas vezes, ao invés de nós ficarmos pedindo isso, aquilo, claro que é importante nós pedirmos as coisas para Deus,
Mas o que Salomão pediu para Deus mesmo quando Deus perguntou o que ele queria? Sabedoria, né? E como será que ele conseguiu essa sabedoria? Temendo ao Senhor. Então, cada vez que nós formos pedir alguma coisa para Deus, nós devemos pedir o temor do Senhor sobre nós. Porque até mesmo isso tem vindo sobre a minha vida. Às vezes me dá vontade de fazer algumas coisas erradas, mas eu penso, o que eu estou fazendo com o meu Deus? Até mesmo nós temos o exemplo de José no Egito, né? Quando foi tentado pela mulher de Potifar, como ele falou, não, eu não posso fazer isto, jamais farei isto contra o meu Senhor, eu não vou fazer isto. Que legal seria e será, eu creio em Deus, quando nós tivermos esse temor, né? Eu não vou fazer isto em temor ao Senhor, eu não posso fazer isto. Como eu faria isto com o meu Deus? Isto é o princípio da sabedoria. Seguindo adiante. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias como introduzem o erro, mas, seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Muitas vezes nós somos acusados por pessoas, nós somos julgados por pessoas, e as pessoas tentam quer conhecer o ser humano, é, entre em atrito com ele, né? Porque aí ele te acusa de todos, principalmente aqueles que mais convivem com você. Ele acusa de todos os seus erros, ele acusa de todas as formas, a forma que você vive, e principalmente falando, você não é cristão, você não é isto, você não é aquilo. E realmente o que acontece é que nós somos arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro. Mas, se nós estivermos a verdade em amor, nós vamos crescer com isto. Nós vamos ouvir, porque muitas vezes as pessoas vêm disfarçadas do inimigo para nos derrubarmos. Mas se nós estivermos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, nós vamos ouvir e aí tudo isso vai servir para que nós possamos crescer espiritualmente. Está certo, corrigirmos algumas coisas que é preciso, mas tudo com a graça e com o temor do Senhor. Amém? Vamos lá para, então, avanço da corrupção. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do quarto século, causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto de uma aparente justiça, introduziu-se na igreja. A obra da corrupção progredia rapidamente, embora parecesse que o paganismo tinha sido derrotado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e ao culto dos professos seguidores de Cristo. Então nós podemos ver que lá no tempo de Constantino, né, tinha a igreja católica, que se tornou hoje a Igreja Católica a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a junção, né, de Constantino, que era um rei pagão na época, acabou se juntando à igreja, trazendo alguns dogmas dele, alguns desejos dele, que se infiltraram na igreja e que acabaram tendo tudo isso que nós vemos hoje sobre a Igreja Católica. O que nós vemos aqui? Que naquele tempo, o Constantino tinha seus costumes, e ele acabou trazendo seus costumes para a igreja, unindo com algumas coisas que já tinha na igreja, e formando ao que nós vemos hoje. Será que isso aconteceu só no tempo de Constantino? Será que isso não vai acontecer no nosso tempo de agora? Será que já não está acontecendo de muitos trazerem os seus desejos para dentro da nossa igreja? E a coisa quando nós pensarmos que nós estamos ganhando força com Cristo, a bem da verdade, o mundo está ganhando força dentro da nossa religião, será que isso já não está acontecendo, pessoal? Eu tenho estudado algumas coisas com um primo meu, assustadora, como, eu vou citar aqui, mulheres anciãs. Isto não existe, mulheres sendo ordenadas anciãs. Da onde vem isto, será? São algumas coisas para nós nos perguntarmos o que está acontecendo com a nossa igreja.
e compararmos com esse tempo de Constantino lá atrás, que diz aqui, né, o avanço da corrupção. Indo para frente, desprezo pela palavra. Roma tinha dado às pessoas uma falsa ideia do caráter de Deus e pervertido os seus mandamentos. Eu vou frisar aqui, lembrando que Satanás, o que ele quer é perverter os mandamentos de Deus. E agora o povo rejeitava tanto a Bíblia quanto o seu autor. Havia exigido uma fé cega em seus dogmas, alegando ter o apoio das Escrituras. Na reação, Voltaire e os seus companheiros desprezaram completamente a palavra de Deus, disseminando por toda parte o veneno da incredulidade. Roma pisará o povo em seu calcanhar de ferro. Agora, as massas desgradadas e embrutecidas, ao se revoltarem contra a tirania, arrancaram de si toda a restrição. Enfureceu-se ao ver que, durante tempo, haviam prestado homenagens e enganos disfarçados e acabaram rejeitando a verdade com a mentira e confundindo liberdade com libertinagem. Os escravos dos vícios se alegraram em sua liberdade imaginária. Pessoal, aqui alguma coisa aqui para a gente se despertar. Infelizmente, trazendo para nós, isto vai acontecer conosco, que estamos vivendo os últimos dias dessa terra, que estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Infelizmente, muito em breve, não muito em breve, porque também já está acontecendo, só que de uma maneira ainda um pouco ofuscada, o mundo está entrando dentro da nossa igreja. E o mundo está entrando dentro dessa igreja porque, infelizmente, nós temos líderes que são humanos, assim como nós, e que acham que mais vale a pena ter pessoas dentro da igreja do que perder pessoas. E Deus não pensa assim, né? Deus quer pessoas com qualidade, pessoas com o coração aberto. E, infelizmente, líderes da nossa igreja, eles pensam que nós devemos abranger pessoas. Nós temos que trazer pessoas para o nosso rebanho. Mas isto é muito preocupante. Não criticando a nossa religião, até mesmo porque eu faço parte dela, mas servindo de alerta para nós vermos como nós estamos vivendo. Podemos até mesmo comparar aquele tempo de Roma. Vamos para a introdução divina. O jovem que faz a Bíblia o seu guia não fica confuso em relação ao caminho do dever e da segurança. Esse livro o ensinará a manter integridade de caráter, a ser fidedigno, a não praticar nenhum engano. Vai ensiná-lo a jamais transgredir a lei de Deus, a fim de realizar um objetivo desejado. Mesmo que a obediência envolva sacrifício, vai ensiná-lo que a bênção do céu não repousará sobre ele caso se desvie do caminho da retidão. Que embora os homens pareçam prosperar na desobediência, certamente colherão o fruto que semearem. Ultimamente nós não estamos mais indo até mesmo pela Bíblia. Nós estamos deixando a Bíblia. Quando eu falo nós comunidade, nós em forma adventista do sétimo dia. Muitas coisas nós estamos, não sei o que está acontecendo, na verdade, eu sei, né, que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, mas o que está acontecendo é que muitas vezes eles não estão consultando a Bíblia para tomarem decisões. Eles estão tomando decisões baseado no mundo em que vivemos. O mundo mudou, mas Deus ainda é o mesmo. O ser humano ainda é o mesmo. Seguindo adiante, somente aqueles que leem a Escritura como a voz de Deus falando com eles são verdadeiros discípulos. Eles tremem com a sua voz, pois ela lhe é realidade viva. Eles abrem o entendimento à divina instrução e oram por graça, a fim de obter preparo para o serviço. Será que os nossos líderes estão orando, pedindo por graça,
pedindo para que Deus conduza a nossa igreja? Ou será que estão tomando decisões próprias? Lembrando, não para criticarmos, pois são humanos igual a gente, e se desgarrarem de Deus, farão coisas piores que nós até mesmo, pois estão na liderança. E Satanás quer atacar o líder. Ataque o líder e você dispersa a tropa. Quando a tocha celestial é colocada em suas mãos, o indagador da verdade, Satanás, vê a própria fragilidade, a enfermidade e sua completa impotência. Então, quando a tocha celestial é colocada nas nossas mãos, Satanás, ele fica imóvel, ele não tem como nos acusar, para promover a própria justiça. Vê que não existe em si nada e que o recomende diante de Deus. Vamos para teorias e enganos humanos. Nesse dia de enganos, todo aquele que se acha firmado na verdade terá que combater pela fé. Uma vez entregue aos santos, a misteriosa operação de Satanás produzirá toda a variedade de erro, a qual, se possível fora, enganaria até os escolhidos, desviando-os da verdade. Satanás tem um plano, muitas vezes, do qual nós nem pensamos. Nós estamos como sapo na água morna, né? Ele tem um plano arquitetado para derrubar os líderes e principalmente aqueles que estudam a palavra de Deus. Pois é esse que ele quer derrubar. Esses que estão em cima do muro já não interessa mais, pois esses são presas fáceis, né? Então, o que interessa a Satanás são as pessoas que estudam a verdadeira palavra de Deus, pois esse estudo da verdadeira palavra de Deus nada será em vão, pois lembrando que nós mais tarde teremos que combater os próprios de dentro que hoje nos chamam de irmãos. Por isso que nós devemos estar bem preparados. Como Jesus combateu Satanás quando estava no deserto? Somente com está escrito. E assim deverá ser no final. Haverá sabedoria humana a enfrentar, a sabedoria de homens inteligentes, os quais, como os fariseus, são mestres. São mestres da lei, mas não obedecem eles próprios à lei. Devemos enfrentar a ignorância, a loucura humana em teorias incoerentes, vestida com roupagens novas e fantásticas, teorias que serão difíceis de enfrentar, justamente por não haver lógicas nelas. Lembrando, pessoal, nós, além de estarmos debatendo de frente com o ser humano, nós também, automaticamente, quando começarmos a debater com o ser humano, lembrando que estará por trás Satanás. E Satanás é astuto. E ele tem argumentos, muitas vezes, em que nos deixa em xeque. Se nós não tivermos alicerçado na palavra de Deus, nós iremos perder. Vamos para a aplicação espírito de jejum e oração. O objetivo do jejum que Deus nos convida a fazer não é afligirmos o corpo pelo pecado da alma, mas ajudar-nos a perceber o caráter ofensivo do pecado, a humilharmos o coração diante de Deus e recebermos sua graça perdoadora. Amém? Por isso, né? Cada vez que aqui está o verdadeiro objetivo do jejum. Devemos fazer para recebermos a graça perdoadora. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, o povo de Deus deve ser mais fervoroso. Como? Mais desperto. Como? Devem separar dias de jejum e oração. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. Amém? Amém. Amém. Cris, eu acho que acaba aqui, né?
Daí agora tem os detalhes ali da lição, né? E a oração, Da oração, as né? orações. Oi? Sim, mas essa parte aqui, só para me entender, essa parte nós vamos aplicar agora orando ou eu devo ler? Normalmente, eu pelo menos faço, busco aí de 3 pessoas, né, pra gente estar orando pelos agradecimentos e louvor, pela confissão e orando com a palavra. Isso. Então vamos fazer assim, então. Então tá. Então, Mas alguém. só a gente ressaltar aqui os motivos de oração de hoje, pelos líderes, né, pelos pastores da igreja, como você disse, né, se nós, se o Satanás consegue vencer os líderes e derrubá-los, toda a tropa se dispersa, né? Então, que nós estejamos orando pelos líderes e os pastores da igreja. Segundo, né, por uma membresia convertida e comprometida com a verdade. Então, que os membros também estejam com anseio em participar, porque, como diz a irmã White, né, se só oramos, né, e não estamos agindo, logo deixaremos de orar. Terceiro, né, por nossos 5 amigos de oração. Então, que estejamos orando pelos 5 amigos, lembrando ali que nós temos o objetivo de convidá-los, de aproximá-los. O propósito de Deus na missão não é que a gente fique ali só dando estudo bíblico, mas é a gente se conectar com os indivíduos e aí sim, né, podemos ali ensinar todas as coisas do que Jesus ensinou. Fazermos discípulos realmente. E nós temos a ação missionária, né, de hoje, que é envie uma mensagem bíblica aos seus 5 amigos conforme a necessidade de cada um. Ou seja, não vamos, eu às vezes faço Ctrl+C, Ctrl+V, né, só alterando algumas coisas, mas que a gente faça uma mensagem em particular, né, para que conforme a necessidade de cada um e ore, né, ao Senhor por sabedoria. Aí como Amém. você quer fazer aqui, Alexandre? Então, temos um voluntário aí para orar por nossos agradecimentos e louvor. É, eu posso orar. Cris, então vai ficar com agradecimento e louvor. Aí nós precisamos de um segundo para orar pela nossa confissão. Algum voluntário ou voluntária? Regiane, Wagner, Ana, pessoal, estão aí? Então eu fico com essa parte da confissão, Cris. ok. E agora nós só precisamos de alguém para orar, é, orando com a palavra. Ana, tá aí? Tô, tô. Ana, você pode orar para nós, orando com a palavra? Eu posso deixar aqui para você um exemplo. Não deixamos de orar por você e pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você vai orar baseado nisso. Ali o Cris está editando ali, você pode dar uma olhadinha se for o caso. Eu não enxergo. Ah, tá. Mas Você Então, vamos. quer trocar comigo, então? Isso. Não, acho que comigo, Cris. Acho que fica mais fácil a Ana orar pela confissão. Ana, então, se você puder orar para nós pela confissão, confessando que nós precisamos do Espírito de Deus e confessando que nós precisamos da verdade, pois é a verdade que nos libertará. Ficou tranquilo, Ana? tá bom. É a Então tá. última? Não, a Depois, tua é a penúltima, na segunda, depois do Cris. Tá E bom, daí eu faço essa da orando com a palavra, tudo bem? tudo bom. Então vamos lá, Cris? vamos. Então vamos orar. Pai eterno, como eterno, Senhor, é o teu amor e é eterna a tua bondade. Assim também a tua palavra que dura para sempre. Nós te louvamos, ó Pai, pois através dela nós descobrimos, Senhor, todo o teu cuidado, toda a tua
proteção, Senhor, pelo teu povo. Descobrimos, Senhor, exemplos de pessoas tão falhas e decadentes, mas de que tua mão, Senhor, a abraçou e direcionou para o caminho, para que tenham vida e vida e abundância. Assim como foi dito aqui, muitos passaram por dificuldades, assim como a vida de José, que tiveram tantos desafios e tantas lutas, mas perseveraram em ti e o Senhor o recompensou. Todos os teus mandamentos, as tuas vontades, Senhor, direcionam para o melhor. Por isso podemos confiar no teu comando, porque o Senhor é exato naquilo que o Senhor pede. Muito obrigado, Pai. Obrigado mesmo, porque não teríamos um Deus melhor, porque tua vontade, o teu caráter é muito superior a qualquer coisa que ser humano algum possa imaginar. Amém, Pai. Te louvamos por tudo isso e agradecemos pelos méritos do Senhor Cristo Jesus. Amém. 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 Querido Deus, Pai do Pai que está nos céus, estamos aqui perante Ti, confessando nossos pecados e pedir que o Espírito Santo esteja no meio de nós, Senhor. Amém, Senhor. Nós precisamos muito de Ti, ó Deus. Abençoa a vida de cada um de nós. E não deixe nos acariciar os nossos pecados também, Senhor, que cada um possa ser forte, cada vez mais estar perto de Ti. Pedimos pela oração, pelos pedidos que foram feitos também, pelos amigos que estamos orando. É tudo que te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Pai eterno, ainda na sua presença, Pai, nós não podemos deixar, Pai, de orar por nós, Pai. Não só por nós, mas por todos aqueles que fazem parte desse grupo, por todos aqueles, Pai, que buscam o Senhor na primeira hora desse dia. Também aqueles, Pai, irmãozinhos que estão um pouco desgarrados da fé. Tenha misericórdia deles, assim como o Senhor tem tido de nós, Pai. Assim como o Senhor teve de nós quando nos desgarramos do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu infinito amor. Obrigado pela sua graça que nos cobre a cada dia. E por isso nós não somos fulminados ao amanhecer. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento espiritual para podermos amanhã, se preciso, debatermos em prol do Senhor, em prol da verdade, em prol de tudo aquilo que estudamos diariamente. Em prol, Pai, da defesa do ser humano, em prol do amor de Cristo. Dá-nos a tua proteção, Senhor. Pai, desenvolve a nós, ainda que não mereçamos, sabedoria, Pai, para que um dia nós possamos crescer em graça e andarmos com Cristo, assim como Enoque andou, assim como Davi andou, assim como vários do passado estiveram contigo. Dá-nos a oportunidade de desfrutarmos desse amor, de desfrutarmos desta companhia que é Cristo Jesus andando ao nosso lado. Deus Pai, obrigado pelos seus planos. Obrigado porque temos um Deus que nos guia na verdade e quer nos salvar. Por isso louvamos o seu nome hoje e eternamente. E pedindo perdão dos nossos pecados, é que nós pedimos que o Senhor aceite essa oração, que ela possa ir até o céu e retornar a nós como forma de bênçãos. Dá-nos a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, não esqueçamos, oremos então pelos nossos líderes hoje, os membros da nossa igreja local e pelos motivos de oração de hoje, né? E nós abramos o nosso coração a Deus como a um amigo. Vou encerrar aqui a gravação. Deus abençoe a todos que forem assistir.